Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Para você que não me conhece, eu sou o Pastor Céu. E no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre os 7 pecados capitais. Hoje nós vamos falar sobre cada um deles e como evitá-los em nossa vida. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve aí, deixa o teu like, deixa o teu comentário e bora para mais um vídeo desse canal. A lista dos pecados capitais, como conhecemos hoje, foi estabelecida por volta do século VI pelo Papa Gregório Magno. Em 1273, a Suma Teológica de São Tomás de Aquino fez a revisão dos pecados listados pelo Papa Gregório e os classificou novamente. Tal classificação resultou na lista dos atuais 7 pecados capitais. Os pecados são chamados capitais porque são considerados a causa principal dos demais pecados. Então aqui vamos entrar na lista dos 7 pecados capitais e como, impedir que nós venhamos a praticá-los. O primeiro pecado é a soberba ou o orgulho. Soberba e orgulho é a mesma coisa. O que vem a ser isso? É aquela pessoa que se enxerga ou se vê acima das outras pessoas. Recusa ajuda ou recusa que alguém possa auxiliá-la em alguma coisa. Então a pessoa que está praticando esse pecado, ela sempre vai se achar melhor do que as outras pessoas. Seja em qualquer área, seja no trabalho, seja na escola, seja na rua, em qualquer ambiente. Então o sentimento que ela tem é que ela sempre é melhor do que os outros são menores do que ela e que ela sempre é superior, ela é mais importante. Então isso se chama soberba ou orgulho. Agora, qual que é a maneira que eu evito isso aí? Nós precisamos dar ênfase ou sempre lembrar de sermos humildes. A palavra de Deus vai dizer, o apóstolo Paulo ensinando, ele vai dizer: cada um considerai os outros superiores a si mesmo. Por que Paulo está ensinando isso? Porque essa atitude evita com que nós caiamos na soberba ou no orgulho de se achar melhor do que os outros, de se achar superior aos outros. E convenhamos, uma pessoa que é soberba e orgulho é muito chato estar perto dessa pessoa, porque sempre ela vai estar rebaixando os outros e se elevando acima das outras pessoas. O segundo pecado capital é a inveja. O que vem a ser inveja? É aquela pessoa que sente tristeza ou descontentamento pelo bem ou a felicidade do próximo. Então é aquela pessoa que não consegue ficar feliz quando alguma pessoa se dá bem. Não consegue ficar feliz quando alguma pessoa conquista, sei lá, uma faculdade, um carro, uma casa, um casamento, ou tem um filho, independente das conquistas. Mas a pessoa ela não consegue ficar feliz junto com a conquista da outra pessoa. Ela sempre fica triste. Então isso é o pecado da inveja. Ela sempre tem inveja, ela sempre acha que as outras pessoas não merecem aquilo. E uma característica dessa pessoa que ela é invejosa é ela sempre acha que aquilo que aquela pessoa conquistou era para ser dela. Então aquilo que aquela pessoa conseguiu, a conquista que aquela pessoa teve era para ser para ela. E quando ela vê a conquista daquela pessoa, ela fica com inveja, fica com tristeza, porque ela achava que aquilo deveria ser dela. Essa é uma característica do invejoso. Agora, qual é a maneira que eu faço para evitar de ser uma pessoa invejosa? Eu devo dar valor àquilo que eu tenho e se alegrar com a conquista das outras pessoas. Então isso é uma coisa que precisa ser trabalhada, né? A pessoa precisa se examinar. A Bíblia vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então nós somos convidados a se examinar. Então você que é cristão, você precisa se examinar se você não está sendo uma pessoa invejosa. Analise o seu sentimento para com a conquista dos outros. Analise como que você se sente quando alguém conquista alguma coisa, quando alguém cresce na vida, quando alguém conquista qualquer outra coisa. Qual é o sentimento que você tem? Se você se sente triste, você sente inveja dessa pessoa, você precisa se analisar. Que esse pecado é um dos 7 pecados capitais, né? E uma pessoa que não se arrepende desse pecado, ela corre um grande risco de ser condenada ao inferno, porque é isso que o pecado faz na vida da pessoa. O terceiro pecado da nossa lista é a ira. Uma pessoa que está praticando esse pecado da ira, ela tem uma raiva excessiva, ela não consegue se controlar e ela sente uma vontade, um senso de vingança contra as pessoas, né? A ira ela é oposta ao perdão. Então uma pessoa que está praticando o pecado da ira, ela sempre está querendo se vingar dos outros. Porque a gente sabe que nesse mundo que a gente vive sempre acontece de alguma pessoa fazer algum mal pra gente, falar alguma coisa pra gente, e a gente fica chateado, fica triste, né? E aí acaba gerando esse sentimento da ira ou da raiva contra a pessoa, ou até mesmo quando a pessoa não faz nada. Tem pessoas nesse nível, que a pessoa não fez nada para ela, mas ela não gosta e fica com ódio e quer que a pessoa se dê mal ou quer fazer alguma coisa para prejudicar aquela pessoa que ela não gosta. Então isso se chama um dos 7 pecados capitais, o terceiro aqui da nossa lista, a ira. Como é que eu faço para me livrar disso? O perdão é o melhor caminho. A pessoa precisa perdoar, liberar perdão para as pessoas que a ofenderam e tem que aprender a amar aquelas pessoas que estão perto dela. Isso é o ensino da Escritura.
né, a carta de 1 João, e também Jesus nos ensina que nós devemos amar aqueles que nos perseguem, orar por aqueles que nos perseguem, nós devemos amar as pessoas, aqueles que estão próximos de nós, e isso é o ensino da palavra de Deus. O quarto pecado da nossa lista é a preguiça. Acho que todos nós conhecemos o que é a preguiça. A preguiça é aquela pessoa que não quer fazer nada, só quer ficar deitada, nunca tem vontade de fazer nada. Essa pessoa negligencia os seus deveres, negligencia as suas responsabilidades, seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja, seja com seu cônjuge, seja com seu filho. Então essa pessoa sabe que ela tem responsabilidades, mas ela negligencia de fazer isso. Então essa pessoa está cometendo o pecado da preguiça, é um dos 7 pecados capitais. Como que eu faço para me livrar da preguiça, pastor? Uma das melhores maneiras é a disciplina. Precisa ser disciplinado, né? Se motivar para que você consiga praticar, né? Olhe para as necessidades, né? Uma das coisas que faz, pelo menos nós homens, sair de casa para trabalhar é a nossa responsabilidade que nós temos com boletos, com contas, com filho, quem tem filho, com mulher, com aluguel, né? Com parcela de carro, de moto. Então você tem a necessidade de pagar aquilo, de fazer com que aquilo no final do mês você tenha aquele valor para conseguir, né, honrar com o seu compromisso. Então, para mim, um dos motivos é a necessidade mesmo que eu tenho. Isso me leva a me levantar e fazer o que eu tenho que fazer. Um dos motivos que eu acho que você vai conseguir vencer a preguiça é olhar as necessidades que você tem, né? E ter disciplina, ter uma rotina daquilo que você vai fazer, vai te ajudar muito. E também orando. Nós somos cristãos, nós precisamos ir a Deus em oração, pedir dele para que nós tenhamos, né, consigamos nos livrar da preguiça, que isso é um pecado. Muitas das vezes a gente não dá em fazer isso, mas isso é um pecado, um dos 7 pecados capitais, a preguiça. O quinto pecado da nossa lista é a avareza. Eu acredito que você, que é cristão, ou você que já pesquisa um pouquinho, sabe o que significa a avareza. A avareza é a pessoa que é gananciosa. Ganância é quanto às riquezas, quanto a dinheiro, quanto a casa, quanto a posses. A pessoa tem um desejo desenfreado por obter essas coisas. Então essa pessoa ela é gananciosa. Na primeira oportunidade que ela tiver de ganhar dinheiro ou de trapacear para conseguir dinheiro, para conseguir riqueza, ela vai fazer. Então ela faz de tudo para conseguir ganhar dinheiro. Então essa pessoa é uma pessoa avarenta, gananciosa, que quer a todo custo conseguir ajuntar ou ter dinheiro e posses. Uma característica dessa pessoa é que ela nunca está satisfeita com o que ela tem. Então essa pessoa ela nunca está satisfeita com o carro que ela tem, com a casa que ela tem, com o emprego que ela tem, né, com qualquer coisa financeira que ela tem. Então ela não está satisfeita com aquilo. Ela sempre quer algo maior, ela quer sempre algo melhor. Então ela nunca vai olhar para aquilo que ela tem como algo suficiente para a vida dela. Então essa pessoa ela é avarenta. Ela quer mais e quer mais e quer mais. A Bíblia diz, né, falando de Bíblia agora, a Bíblia vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então, uma das coisas que gera a avareza no coração dessas pessoas é o amor ao dinheiro. A pessoa se apega ao dinheiro. Como é que eu faço para evitar isso? Seguir o conselho de Jesus. Jesus vai dizer o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai antes tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões minam e roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Seguir o conselho de Jesus. O que é juntar tesouros? É viver para o reino. Juntar tesouros no céu, claro. É viver para o reino. É obedecer à vontade de Deus. É ter os olhos fitados e focados no reino de Deus, no céu, né, no mundo vindouro e não nessa terra. É ter uma consciência de que esse mundo é passageiro, que ele vai ficar para trás, que tudo que você conquistar aqui vai ficar aqui. Você não vai levar com você para o céu, você não vai levar com você para a eternidade. No momento em que você fechar os seus olhos, tudo isso vai ficar aqui. Então ter uma consciência nesse sentido vai fazer com que você não seja avarento, seja uma pessoa cobiçosa de riquezas. Então você não vai ser avarento. O sexto pecado da nossa lista, dos 7 pecados capitais, é a gula. Né? Tem muitas pessoas que não se atentam para isso aqui, mas gula é um pecado. O que é a gula? A gula é comer excessivamente, é uma pessoa que nunca está satisfeita. Assim como uma pessoa avarenta, ela nunca está satisfeita com o que ela tem, com a riqueza que ela tem, uma pessoa gulosa, ela nunca tá satisfeita com a refeição que ela fez. Essa pessoa, ela come não porque ela está com fome, é porque simplesmente ela quer comer. Ela quer estar sempre comendo alguma coisa, está sempre querendo provar outras coisas, várias comidas, então ela nunca está satisfeita. A principal característica de uma pessoa que está cometendo esse pecado da gula é que no momento que ela vai comer, ela não come para saciar a fome dela, ela come só para saciar um desejo que ela tem. E ela nunca se sacia, ela está sempre ali, né, comendo. E aí a gente tem que verificar muito bem o que está nos motivando a ir comer. É realmente a fome? É porque nós estamos comendo, porque nós precisamos nos alimentar? Ou é um desejo, uma vontade que tem somente de comer?
Aí você pode estar perguntando, tá, pastor, por que a gula é um dos 7 pecados capitais? Porque assim como o dinheiro se torna um Deus na vida daquela pessoa que quer mais dinheiro, que sempre quer mais dinheiro, a comida é da mesma forma. A pessoa que come, a comida se torna um Deus na vida dela. E esse Deus usurpa o lugar do Deus Todo-Poderoso, a comida. Então, a gula se torna um pecado porque ela toma, vamos dizer assim, o lugar que Deus tinha ou que deveria ter na vida da pessoa. Deus deve ser o centro. E quando ela começa a colocar comida em primeiro lugar, Deus sai do centro e a comida passa a ser. Então se torna idolatria. A Bíblia vai dizer que esse tipo de pessoa que pratica esse pecado, ela tem o seu ventre como Deus. O 7º pecado capital aqui da nossa lista e último é a luxúria. O que vem a ser a luxúria? É a pessoa que tem um desejo intenso, né, por se satisfazer sexualmente. Então, uma das características de uma pessoa que está praticando esse pecado da luxúria é a pessoa promíscua, que vive na fornicação, se deita com várias mulheres, se deita com vários homens, só que nunca se satisfaz. Então, quanto mais ela faz isso, mais ela quer fazer. Então, ela se torna um escravo dos seus desejos sexuais, né? Uma pessoa que não consegue se satisfazer de sexo, seja com qualquer pessoa que ela faça. Ela pula de cama em cama, vai em vários lugares e está sempre naquele ciclo. É uma pessoa que tem o pecado da luxúria na sua vida e ela não consegue se satisfazer, né? Como que eu faço para evitar isso, pastor? Conversão. Assim como todos os outros pecados, né, que a gente citou aqui. Eu citei alguns exemplos bíblicos que você consegue se livrar disso aí, mas a conversão sempre é o melhor caminho. A pessoa precisa ter nascido de novo, porque ela vai ter o Espírito Santo, ela vai ter a palavra de Deus para auxiliar, ela vai ter a oração, o jejum, vai ter ali a palavra de Deus, né, guiando o caminho dela. Então ela precisa ser convertida e ela vai mortificar a carne dela com oração, com jejum. Eu não conheço outro remédio ou outro método para mortificação da carne, senão a oração, o jejum e a leitura da palavra. Esse é o único remédio que eu conheço para mortificar essa pessoa desse pecado, né? Também tem a disciplina que nós podemos ter, né? A luxúria também não se limita apenas à pessoa que se deita com várias pessoas, mas também entra dentro disso a pornografia. Tem muitas pessoas que não se deitam com várias pessoas, mas estão afundados na pornografia, não conseguem se libertar da pornografia, estão sempre consumindo. Quanto mais consome, mais quer consumir. E aqueles vídeos que ela consumiu, né, já não são suficientes para ela, então ela tem que ir atrás de conteúdos mais pesados dentro da pornografia para que ela consiga se satisfazer, né? Eu sei disso porque um dia eu já fui viciado nesse pecado. Graças a Deus fui liberto desse pecado e sigo tendo vitória, mas a maneira que eu fiz para conseguir a libertação foi ter uma vida constante no Evangelho, né? Foi uma das coisas que virou a chave, e entender que a tentação ela é terrena e ela não é espiritual e que a gente tem capacidade de vencer. Então o último pecado aqui é luxúria. Então só recapitulando, os 7 pecados capitais são soberba, inveja, ira, preguiça, avareza, gula e luxúria. Esses são os 7 pecados capitais. E esses pecados, para me finalizar o vídeo, se a pessoa não for liberta deles, continuar na prática deles, ela será lançada no inferno. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. E essa morte que Paulo se refere não é morte física, é a morte espiritual. Morte espiritual em que sentido? A pessoa que morrer nesses pecados, na prática desse pecado, será lançada no inferno e permanecerá eternamente naquele local e nunca mais sairá de lá. Amém? Então que nós venhamos fugir desses pecados, viver uma vida de santidade, né? Para que nós possamos não ir para aquele lugar, mas entrarmos no céu. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, o que você achou desse vídeo, né? Já se inscreve no canal se você não é inscrito e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Amém.